Feche seus olhos então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor venceu a morte e o Senhor venceu os nossos maiores inimigos. Eles já foram vencidos. A vitória não depende da gente, não depende do nosso desempenho, não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade de te obedecer. A vitória depende somente de Jesus, Ele já nos deu a vitória. E o que a gente pede hoje é que a gente possa aprender sobre o que é viver vitorioso em Jesus, sabe? A gente quer aprender hoje que o Senhor já conquistou tudo que nós precisamos naquela cruz, que agora nós somos livres, livres para dizer sim para o Senhor, livres para dizer não para a morte, livres para dizer não para o mundo e dizer sim para o Senhor. Então nos guia hoje a Tua Palavra, que a Tua Palavra seja vida para nós, ela seja verdade para nós, ela seja alimento sólido, alimento que a gente come e sustém a gente, Deus. Nós oramos assim porque nós cremos que o Teu Espírito Santo está aqui, que Ele é poderoso para fazer tudo isso. No nome de Jesus, o nosso melhor amigo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Bom, já ia pedir para você abrir então em 1 Tessalonicenses. Está lá no Novo Testamento. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos numa série de cultos chamada Sem Filtro. Nós estamos falando sobre sexo. Esse tema tão importante, tão polêmico, tão, né? E aí, umas pessoas vieram falar assim: poxa, Matheus, a série tá bem legal, caramba, eu tô curtindo muito. Mas quando é que vai começar a parte do sexo mesmo, assim, sexo, sabe? Sexo. Só que eu tava achando que vai dar uma mensagem sobre posições, assim, alguma coisa. Não vai ter, tá, gente? Não vai ter. Ô, Max, eu não esqueci de dar o play. Você pode dar o play, por favor? Já deu? Beleza, desculpa, esqueci. Bom, então qual que é a ideia da série? Já que eu estava vendo em 1 Tessalonicenses 4. A ideia da série até aqui foi pintar um quadro. Nos três primeiras mensagens, a ideia era pintar um quadro sobre a sexualidade que Deus sonhou. Sobre o plano de Deus para a sexualidade. Então, nesse quadro, o sexo é um presente que Deus nos dá. Ele é a celebração de uma união entre um homem e uma mulher. O sexo não é o que a gente faz com o corpo somente. O sexo é uma união muito profunda entre um homem e uma mulher. É uma aliança que faz desses dois somente um. Então o sexo, na visão de Deus, nunca está separado do casamento. O casamento é esse compromisso de que eu te assumo como esposa e eu te assumo como marido até que a morte nos separe. E o sexo, além de ser uma celebração, ele proporciona prazer, ele proporciona consolo, proteção, intimidade, conhecimento. Também é um meio pelo qual Deus faz esse casamento frutificar em filhos. Então o sexo é incrível porque além de dar prazer, ele abençoa esse casal e esse casal não precisa mais sentir culpa. Eles podem crescer através do sexo. Eles podem se curtir enquanto eles crescem, enquanto eles aprendem mais, enquanto eles frutificam e um abençoa o outro. A ideia é que nessas 3 primeiras mensagens você olhasse para esse quadro e dissesse: caraca, que lindo isso, que lindo, um homem e uma mulher se juntando numa aliança, isso é lindo. A ideia então dessas 3 primeiras mensagens era pintar esse quadro. E aí a gente chega num momento em que você olha e fala assim: cara, lindo, sensacional, mas tem um problema. Eu estou morrendo de desejo agora. Pô, eu olhei, achei sensacional, eu quero isso para minha vida, eu quero ser um homem de verdade, eu quero ser uma mulher de verdade, quero ter um casamento assim, mas, velho, tem uns hormônios aqui que eu estou enlouquecendo, o que eu faço? Então a ideia, daqui para frente, nessas 3 próximas mensagens, é a gente falar sobre os obstáculos para a gente poder viver esse sonho de Deus. Nós vamos falar sobre tudo aquilo que nos atrapalha para a gente poder viver a sexualidade que Deus sonhou. Certo? Certo? E aí o tema de hoje é um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre pureza sexual. Talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Saíram vários movimentos, várias campanhas de pureza. Vocês lembram do Jonas Brothers que usavam o anelzinho? Lembra? Eles sempre estavam nas fotos com os anezinhos e tal. Quando um deles parou de usar, foi assim um chororô, as meninas ficaram tristíssimas. Ah, ele parou de usar o anel, não, mas não é possível, ele continua puro e tal. Há vários desses movimentos de pureza.
Esses movimentos de eu escolhi esperar, que aliás é muito legal, viu? Preciso falar um parênteses aqui. Eu tinha preconceito com os caras, mas eu fui ver, os caras são muito legais, esses caras do eu escolhi esperar. Eu achei que era coisa de virgão, mas não, é legal. É bem bacana mesmo, o cara manda bem no negócio. E esses movimentos de pureza, eles são muito bem intencionados. Eu creio muito nas boas intenções deles, mas eu creio que alguns deles erram por dar excessiva ênfase à virgindade. São movimentos que só falam da virgindade. Então é o anelzinho da virgindade, certo? Aí todo mundo o objetivo da sua vida era continuar com o anelzinho lá, era continuar virgem. Então as pessoas começavam a ver quase uma competição, assim, sabe? Eu sou mais virgem que você, o tamanho do meu anel. E aí as pessoas se tornaram virginólatras. Porque o foco é a virgindade. Se você perdeu a virgindade, você é um perdedor, você é um fracassado, você é menos importante. E esse, acho que talvez é um dos grandes erros da gente focar demais a virgindade quando a gente fala de pureza. Não que a virgindade não seja importante, tá? Segura ela aí. Segura ela, calma. Traz baló. Se não chega em casa, aí é assim, mãe. O Matheus falou que virgindade não pega nada. Posso conseguir por aí. Não é isso. Segura ela, fica de boa. A questão é que quando a gente foca demais na virgindade, e as pessoas que não são mais virgens? Cara, o cara tem uma vida sexual ativa, depois o cara conheceu Jesus diz você é nova criatura, mas ele continua, ele se sente mal, porque ele perdeu o lacre, sabe? Abriu o lacre, perdeu, não é mais mesmo. Aí essas pessoas que dão excessiva ênfase à virgindade, elas acham que no céu vai chegar, vai ter um anjo, tudo bem? Tudo bem, seu nome? Tal. Conheceu Jesus? Conheci. Entregou sua vida para Jesus? Seguiu Jesus? Segui. Amava a Deus e amava o próximo? Sim. Casou virgem? Não. Você tinha potencial, hein? Isso aqui você não... faltou pouco. Isso é um problema, porque as pessoas ficavam oprimidas. E o segundo problema, de a gente enfatizar demais a virgindade, é que a galera virgem continua virgem. Só que fazendo de tudo. Eu virgem, mas faço de tudo. Chego aqui para não perder a virgindade, entendeu? Eu vi o pastor Nelson do Escolhi Esperar, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Assim, com essa mão eu escolhi esperar. Com essa daqui, ó, só. É verdade, cara. Tem muito virgem por aí, pegando geral. Pegando geral. Vendo patifaria no WhatsApp de madrugada e tal. Virgem. Mas cheio de poeira. Eu conheci, não estou mentindo, eu conheci pessoas da igreja, namorando, faziam sexo oral no namorado, sexo oral e tal. Mas já não, sou virgem. Vou casar de branco e tudo mais. Vocês percebem que a gente enfatizar demais a virgindade é um problema? É um problema. Porque tem gente que não é mais virgem e agora é pura. E tem muita gente que é virgem, mas é absolutamente impura. Então, para a gente entender o que Deus quer dizer quando ele fala sobre pureza, nós vamos para a 1 Tessalonicenses, porque a palavra de Deus é a verdade e ela é o padrão. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 9. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não com a paixão de um desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Que Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem
uns aos outros. Eu só vou citar um texto de Mateus 5, versículo 28. Jesus dizendo: qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Esses dois textos vão ensinar para a gente o que é a verdadeira pureza que Deus sonhou e o que é de fato impureza. Então eu vou definir pureza agora, você já leva isso para a sua vida, certo? Pureza é quando o seu prazer sexual e o seu desejo sexual provém apenas do seu marido ou apenas da sua esposa. É quando o seu prazer sexual e o seu desejo sexual provém apenas de mais ninguém, de nada mais, senão da sua esposa ou do seu marido. Isso é ser puro. Ser puro é quando eu tenho prazer sexual, sim, mas com aquela pessoa com quem eu sou aliançado diante de Deus. Qualquer outro tipo de prazer, o que a Bíblia chama de porneia, daí vem a ideia de pornografia, é impureza. Então, qualquer ato fora do casamento, antes do casamento, ou que não seja uma relação entre um homem e uma mulher, é impureza, pecado. Se eu fizer sexo antes, pureza. Se eu me masturbar antes, impureza. Se eu seduzir, impureza. Se eu tiver desejos, versículo 5, desejos, eu não fiz nada, estou desejando, impureza. Se eu ver o outro como alvo do meu desejo sexual, impureza. Se eu me fizer voluntariamente alvo do desejo sexual do outro, impureza. Por isso Paulo diz: nisso não prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Quer dizer, você não pode usar o seu irmão para o seu próprio proveito sexual e nem ser uma pedra de tropeço para ele, porque você está fazendo com que ele te deseje. Isso é impureza, porneia, e Deus não se agrada. Então, todas as formas de sexualidade que não são com aquela pessoa com quem você é aliançado diante de Deus, é pecado. Mateus, mas é pecado fazer, eu estou namorando, dando uns amassos, eu coloco a mão ali. É. Por quê? Porque você está estimulando um prazer com uma pessoa com quem você não tem aliança. Você está tendo satisfação sexual com uma pessoa que não é a sua esposa ou não é o seu marido. Então, não crie regras. Entenda um princípio. Jesus não chamou a gente para seguir regra. Jesus chamou a gente para entender princípios, valores e segui-los. Então não há regras. Pode aqui, pode até ali, pode colocar a mão por cima da roupa, por baixo da roupa. Não pode. Se você está desenvolvendo esse tipo de relação sexual, pecado. Impureza. E de onde vem a impureza? Não vem do fato de você ser homem. Alguns caras falam assim: não, sabe o que é? Eu estou fazendo isso aí porque eu sou homem. Entendeu? O homem sabe como é que é. Não, eu não sei como é que é. Como é que é? Não, homem é assim, homem tem muito mais desejo. Eu não sei, eu nunca fui mulher, não sei. Mas o que eu digo é, Jesus era homem. E Jesus não pecou. Então o fato de você ser homem não te torna incapaz de obedecer a Deus nisso. Você diz: não, o problema não sou eu, o problema é o mundo. O mundo jaz no maligno. Eu sou uma vítima dessa sociedade. Não é. Não é. Jesus teve momentos em que ele estava diante de uma pessoa imoral. Você vê lá João 4, conversando com uma mulher samaritana. Um homem e uma mulher no deserto, sozinhos, não tem mais ninguém. Aí ele começa a dar um papo esquisito. Então, você não tem marido, né? Ah, então, sabe como é que é? Ah, papá. É uma conversa meio esquisita para quem está ouvindo de fora. Você percebe, pô, Jesus vai fazer alguma coisa, Jesus vai pecar de forma alguma. Porque o ambiente de Jesus não afetava ele era puro. Então, se Jesus está diante de uma mulher nua, ele não se masturba vendo ela, ele cobre ela, porque é puro. Então, não é o ambiente onde você está que faz você ser impuro. Marcos 7 vai dizer que toda impureza do homem vem do coração. É do coração do homem que provém a guerra, o ódio, a impureza, a imoralidade, etc. O problema não está lá fora, está aí. Lá fora é só um alimento para aquilo que vem de dentro. Então o problema da impureza não é os sites que você, a internet ou a TV. Porque quem é puro, quem tem um coração puro, vai ter também olhos puros.
Quem é puro de coração não vai ver certas coisas. Quem é puro de coração não vai fazer certas coisas. Mas quem é impuro de coração vai ver coisas impuras, vai fazer coisas impuras e vai viver a impureza. A questão da impureza não é ser virgem ou não. A questão da impureza é: o seu coração é puro? Como é que você olha para as coisas? Quando tem uma piadinha, você é sempre o primeiro cara da risadinha. Sempre pensar as coisas na malícia, sempre haver um duplo sentido. O problema é você. O problema é a impureza que vem do seu coração. Isso não significa que o desejo é ruim. Deus nos criou e Deus nos fez com desejo, certo? Se Deus fez o casamento e fez o sexo, Ele fez o desejo. O desejo é bom. A questão é que o desejo sexual ele se alia com outras coisas. Então, o desejo sexual mais amor, show, vai dar em relacionamento, em aliança, em casamento, em serviço, os dois se tornam um. Desejo mais amor, bom. Desejo mais egoísmo, virou lascívia. Para quem não sabe o que é lascívia é impureza sexual. Então, o desejo não é ruim, mas quando ele se alia ao egoísmo que está no seu coração, então você está querendo usar a pessoa para o seu próprio prazer. Quando o desejo se une ao orgulho, você quer dominar sobre a pessoa. Você quer conquistar a pessoa para dizer que você pegou, que você fez aquilo, que você fez isso. O desejo pode se aliar à idolatria. O que é idolatria? Quando você é carente, ninguém me gosta, ninguém me quer, Jesus não é suficiente para mim, Ele não preenche o meu vazio, então eu preciso de um outro ídolo que me satisfaça. Então você pega o seu desejo, que é natural e que é bom, e une ele à idolatria, e vira lascívia. Pega o desejo e une a cobiça, lascívia. Então a questão é que a gente tem que entender a impureza para além. A gente tem que ir na raiz do negócio. Se a gente não for na raiz, a gente não consegue cortar a raiz, a gente não consegue vencer isso. A gente se torna refém do nosso desejo. Então, quando você está falando de tentação, o próximo culto vai ser só sobre isso. O próximo culto vai ser um guia de batalha contra a tentação sexual. Se você não entender que o problema não está fora, mas está dentro, você nunca vai conseguir vencer a tentação. Você nunca vai conseguir vencer a impureza. Você vai estar sempre no mesmo ciclo de derrota. Mateus comecei a namorar, só fiz besteira. Claro. Nada mudou no seu coração. Mateus continua vendo os mesmos sites, as mesmas coisas. É claro, você não entendeu que o problema está aí dentro. Que é o seu coração que precisa ser mudado. Então entender que o nosso coração é a raiz do problema. E também a raiz da solução. É o que pode fazer a gente ter uma nova vida em relação a isso. Importante, antes da gente continuar, essa mensagem não é para homens, é para mulheres também. Você fala assim, não, mas eu não tenho essas coisas. Claro que tem. Talvez você demonstre o seu desejo, mulher, de uma outra forma. Talvez o homem é um pouco mais explícito nisso, né? Porque passa uma mulher bonita assim, o cara pensa, nossa, imagina essa mulher de biquíni, cara. Que isso? Mulher não, mulher vê um cara passando assim, nossa. Imagina esse cara com uma roupa combinando, assim, uma roupa de... Imagina ainda assim, com uma roupa bonita, com telha rasgada. Nossa. Cheiroso. Homem pensa, imagina eu pegando essa mulher e tal. A mulher pensa, imagina esse cara fazendo carinho em mim, me abraçando. Falando que eu sou lindo. O que é isso? Desejo. Então talvez, mulher, você diga, não, eu não tenho esse problema de impureza sexual, mas você tem. Talvez ele só esteja disfarçado, que o homem vê pornô e ele peca. Você vê Crepúsculo e peca. É a mesma coisa. Você vê o vampiro lá e assim, nossa, me morde. Você faz até a cara da continha, a cara de sonsa dela. A questão é o mesmo pecado. Meninas, vocês entenderam? Isso não é papo de homem. Mulher também faz isso.
Mulher também, só que vocês sabem esconder melhor. A gente é meio burro, a gente deixa muito na carona. Vocês sabem esconder. E o mundo em que a gente está, esse papo de impureza com um cara que não é cristão não tem o menor sentido. Por quê? Porque para ele, esse é o modo normal de ver a vida. Até de sexo do casamento é a coisa mais normal do mundo. Por que você está falando? Cara, por que você está falando? Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Porque para ele se tornou normal. A ideia de existirem milhões de sites pornôs, para ele não, normal. Eu estou lá meio estressado, eu vou no site, vejo lá, dou uma aliviada, tá tudo bem. E nós, como cristãos, estamos aceitando essa visão da sexualidade e também estamos achando ela normal. A gente perdeu a capacidade de olhar e dizer, cara, isso é pecado. A traição na novela não é normal. A gente perdeu a capacidade, o filtro. É por isso que o número de cristãos que usam pornografia é a mesma porcentagem dos não cristãos. Já não há mais diferença clara entre cristãos e não cristãos nisso. É por isso que a taxa de infidelidade nos casamentos cristãos é muito semelhante à taxa de infidelidade nos casamentos não cristãos. É por isso que quase 80%, uma pesquisa americana, quase 80% dos jovens até acho que 28 anos já tiveram relações sexuais antes do casamento. Pra gente ficou normal, pra gente ficou comum. A gente está vivendo nesse mundo, e pra gente, homossexualidade, pegar a menininha, dar uns amassos nela, levar ela pro escurinho do meu carro, normal. Por quê? Porque a nossa mente está sendo moldada por novela, por filme, por série, por revista Tititi. Eles moldam os nossos valores. Romanos 12:2 diz, não se amoldem a esse mundo, que a mente de vocês seja renovada. A gente esqueceu esse versículo. Quem molda nossos valores, a nossa mente, é a nossa mídia. E a gente vai perdendo a capacidade de ficar chocado com aquilo que é pecado. É igual o UFC. A primeira vez que eu achei o UFC, eu falei, o que é isso? Que absurdo que é isso? Olha, gente, tem sangue jorrando, gente. Vocês não, meu irmão? Curtindo, eu falei, gente, você é um homem das cavernas, cara. Segunda vez cheguei e falei, cara, que absurdo, olha isso, cara. Terceira vez eu falei, esse cara tá bem, velho. O cara é rápido. Na quarta vez eu tava com um bandeirão gritando, quebra a cara dele, velho! Dá uma cotovelada na cara dele! Quebra o braço dele! O UFC não mudou, eu mudei. O UFC continua a mesma coisa. Eu perdi a capacidade de notar aquilo que é ruim. Eu perdi a capacidade de notar aquilo que é violento. Com a impureza sexual é a mesma coisa. Você dizia, não, o pecado é horrível, é feio, tal, você não quer ter, você esquece. E a gente vai sendo tomado por essa enxurrada de impureza todos os dias e o absurdo ficou comum. Você diz, cara, você está sendo muito exagerado. É só uma cena de sexo, não pega nada. Justo. Faz o seguinte então. Próxima vez que você for comer, pega só um pouquinho de cocô, põe na comida, mistura bem e come. Você vai comer? Por quê? Porque tem cocô. É só um pouquinho de cocô, mas tem cocô. Essa é a ideia. Tem cocô. Por que eu vou assistir? Tem cocô. Por que eu vou ouvir? Tem cocô. Por que eu vou até esse lugar? Se lá tem cocô, eu vou fazer o que lá? Não gosto de cocô. Só que a gente deixa de ouvir esses alertas e a gente vai ficando endurecido a tudo isso. E de repente são as palavras mais top dizendo, não, tá tudo bem. Não vai acontecer nada comigo. Sou santo, separado. Jesus não me tirou do mundo. Jesus, entendeu? Esse papo de crente mentiroso, safado, sem problema. Por quê? Porque o exterior dele começa a alimentar a impureza que está no coração dele. E quando ele vai ver, ele está fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma e falando as mesmas coisas.
Quando nós vemos, nós somos engolidos. E é por isso que muitos cristãos hoje são escravos da lascívia, tanto quanto os não cristãos. Aí vem uma ideia genial, mas mentirosa. Realmente, não, eu estou lutando com a lascívia, mas eu vou casar. Quando casar, Sara. Não, Sara. Se Jesus não entrar e restaurar o seu coração, e mudar a sua forma de ver e lidar com a sexualidade, casamento não cura. Por quê? Quando você brigar com sua mulher, aí ela vai te mandar dormir no sofá. Hoje não tem. Você vai ficar bravo. Você vai estar sem sexo, irado, frustrado. O que você faz? Volta para a sua antiga amiga chamada lascívia. Porque colocar um anel no dedo não muda o seu coração. Casamento não cura a sua impureza sexual. Não cura. Só quem cura é Jesus. E se você tentar achar um atalho pelo casamento, vai chegar uma hora em que esse veneno vai voltar. E quando ele voltar, você vai fazer mal à sua família, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. O seu pecado vai afetar a vida deles. O verdadeiro homem faz a sua família frutificar, certo? A verdadeira mulher faz a sua família frutificar. Mas a mulher que está dominada pela lascívia, pelo pecado, ela joga veneno na sua família. Eu conheço uma menina que... Enfim, ela falava do pai dela, e ela falava assim, cara, desde criança eu vejo meu pai vendo pornografia. E aquilo mudou toda a forma como ela via e entendia a sexualidade. E ela mesma foi incapaz de mudar a visão. E ela seguiu o ciclo destrutivo daquela família. Então, se você, homem, você, mulher, não tratar hoje, enquanto você está solteiro, o seu problema, uma hora ele vai estourar. E você vai fazer mal àquela pessoa que você mais ama. E é por isso que nós temos que olhar para o padrão de Deus, que é zero de impureza, zero de lascívia, e viver de acordo com isso. Efésios 5:3, Paulo diz, olha, que essas coisas não sejam nem mesmo comentadas entre vocês. Entre a igreja, vocês não devem nem falar sobre essas coisas. Vocês têm que ser puros em mente, em coração, em alma. Vocês têm que desejar coisas puras, fazer coisas puras, falar de coisas puras. Porque até mesmo quando você olha para uma mulher e deseja, você já está na cama com ela. Esse é o padrão de Deus. É um padrão alto demais, porque ele sabe que uma fagulha de lascívia pode se transformar naquilo que vai destruir o seu casamento. Então talvez ele esteja falando de você não entra em site pornô, mas você gosta de entrar no paparazzo. Você gosta de parar na banca e olhar os modelos. Você gosta de estar assistindo um filme de comédia romântica e começar a desejar aquele cara. Isso é uma fagulha. Deus diz, não, vocês não podem ficar ardendo nessas paixões. Entre vocês isso não pode acontecer. Então Deus nos ama tanto que Ele quer nos limpar de todo ranço, de tudo aquilo que pode nos fazer mal no futuro. E hoje nós vamos falar sobre a bênção que é a pureza. A primeira coisa que a gente aprende, pode colocar aí. Vou passar. A pureza fortalece a minha relação com Deus. Quando você está puro, quando você não tem nada para esconder, quando você não tem nenhum desejo mal cultivando dentro de você, quando você não está se envolvendo com ninguém de forma própria, você é livre para levantar sua mão e adorar a Deus. Você faz isso com tranquilidade e naturalidade. Você consegue olhar nos olhos de Deus e dizer, eu sou seu filho, você é meu pai, o Senhor é exaltado, o Senhor é grande. Quando você está escondendo alguma coisa, parece que alguma coisa vai ficar ruim, fica esquisito. Você perde a sua paixão por Deus. Você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar. Vir para a igreja para você é vergonhoso, você se sente julgado, culpado. Você carrega um peso espiritual muito grande. E é interessante que
Todo pecado faz isso com a gente, mas o pecado sexual parece ter um peso maior. Paulo explica isso em 1 Coríntios 6, porque ele diz que o pecado sexual é feito na carne, ele é cometido com o nosso corpo. Ele deixa marcas emocionais, ele deixa marcas físicas, ele tem consequências mais graves do que outros pecados. Não que ele é um pecadão, os outros são pecadinhos, não é isso. Ele tem consequências diferentes. Então, quando você está bem, você não tem nada para esconder. Você é casado, você faz. Eu estava comentando, não vou falar o nome do rapaz, enfim, eu estava conversando com ele no batalha e falei assim: cara, eu me casei, eu fiz sexo e fui tomar ceia. Cara, maravilhoso, cara. As duas coisas que eu mais gosto do mundo no mesmo dia, assim, ó. Não tem nada para esconder. Você consegue fazer da sua cama um altar de adoração. Eita! Sacrifício vivo ali, ó. Entendeu? Dá. Por quê? Porque é puro. É um sexo puro. É um desejo puro. É uma satisfação pura. Mas quando a gente está impuro, a gente fica escravo da lascívia. E ela começa a definir como você vai viver. E a impureza sexual define aonde você vai, o que você vai fazer. Ela te controla. Você que passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Você parece não ter força contra o pecado. Ele te domina. Você diz, cara, não quero fazer isso, mas ele te domina. Quando você vai ver, você está fazendo as mesmas coisas de novo. De novo, de novo, de novo. Porque a lascívia toma o lugar de Deus na sua vida. É a lascívia e não Deus que diz o que você vai fazer. É a lascívia e não Deus que diz o que você vai assistir. Você se torna refém desse negócio. Refém do seu pecado. Então a impureza afeta profundamente a nossa relação com Deus, porque o texto que a gente leu diz que Deus odeia essas coisas. Deus não suporta essas coisas. Então aquilo que você faz no seu corpo tem profunda ligação com o seu relacionamento com Deus. Passa adiante. Segunda coisa, a pureza afeta todas as áreas da minha vida, da sua vida. Conversando com muitos amigos cristãos, homens, a gente comentando sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas quedas, sobre as nossas tentações, eu percebi que é muito interessante como o pecado sexual, quando você está em pecado, você está fazendo alguma coisa errada, parece que você está com febre. É uma febre constante. Quando você está com febre, você está ali, você está vendo, mas tem alguma coisa que te tira o bem-estar. Já percebeu isso? Já foi trabalhar com febre? É horrível, você não rende. Você perde a alegria, você perde... O pecado sexual é a mesma coisa. Você perde a disposição. Você perde o bom humor. Você fica mal-humorado, você fica agressivo, você fica impaciente, você fica indisposto. Você fica isolado. Uma das principais formas de você ver que alguém está com algum problema nessa área é que a pessoa se isola. Ela não consegue conversar e trocar ideia, ela fica mal, ela quer se isolar, ela não quer falar com ninguém, ela quer se trancar no quarto. Por quê? Porque você não está bem. A sua alegria está afetada. Você perde a energia. Você acorda tarde, você não malha, você não vai nada. Produz pouco no trabalho. Está bem? Não, tudo bem. Não está. Porque a pureza ou a impureza afeta muito a nossa vida. E, gente, nós somos jovens. Opa! Nós estamos gastando muito da nossa juventude, da nossa força com isso. Pensa no tanto de energia que você já gastou lutando contra a impureza sexual. Pensa. E se toda essa energia fosse gasta para você crescer, ao invés de você ficar lutando sempre a mesma batalha? Imagina onde você estaria como homem e como cristão se esse pecado não existisse. Você assim, cara, eu seria outra pessoa. Eu estaria muitos passos acima na minha caminhada com Deus. Porque nós estamos gastando boa parte da nossa juventude rodando em círculos. Rodando em círculos. Presos no mesmo hábito. Presos no mesmo pecado.
E isso afeta você. Você não consegue pegar a sua juventude e usar ela para a glória de Deus e para se tornar um homem. Você está preso naquilo. E Deus quer libertar de desse negócio. Deus quer mesmo. Deus está doido para você usar a sua energia para construir coisas boas. Deus te deu esse vigor, Deus te deu essa alegria, Deus te deu amigos, para criar um ambiente para você, onde você possa construir, onde você possa sinalizar o reino de Deus, onde você possa estar com seus amigos, fazendo projetos para abençoar pessoas, para cuidar de gente. Mas não, isso não acontece muitas vezes porque está cada um no seu quarto, triste e enfraquecido pelo pecado que comete. E a gente perde essas grandes oportunidades, essa grande época da nossa vida, lutando contra a mesma coisa. Afeta totalmente a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Você paga o preço, sua família paga o preço, porque você fica mal, você fica isolado, sua igreja paga o preço, a sua missão paga o preço, porque você parou ali. Todo mundo, todas as pessoas ao seu redor pagam um preço pelo seu pecado. Eu não estou dizendo isso para te condenar, estou dizendo isso para você entender como isso é grave, para você ter desejo de mudança, é isso, entendeu? Não pode apontar dedos. Quem sou eu para apontar dedos? Ninguém. Eu quero que você olhe para essas coisas e diga, cara, realmente, eu preciso, com a ajuda de Deus, dar um basta nisso. Por último, e mais importante, esse vai ser o ponto em que eu mais vou passar tempo. A pureza, pode passar. A pureza afeta o meu futuro casamento. Max, não tá aí não? Aí, ó, deixa aí. A forma como eu lido com o sexo hoje está diretamente ligada com o meu futuro casamento. Então ouvindo um pastor contando um testemunho que foi engraçado, achei muito legal. Por um lado foi legal, por outro lado foi triste, né? Ele estava contando de um amigo dele que se envolveu com a namorada dele e tal, tinha uma vida sexualmente ativa, e eles chegaram na lua de mel e, bom, teve a lua de mel, mas só. E aí esse pastor foi perguntar, e aí cara, como é que foi a lua de mel? Ah, foi boa. Só boa, cara, me conta os detalhes, como é que foi? Não, foi boa. Mas cara, por quê? Eu falei, cara, não tinha mais nada para descobrir. Foi mais do mesmo e foi só bom, foi legal, a gente conheceu um lugar novo e tal. E ele falou assim, cara, olha que tristeza. Aquele momento que deveria ser de plena celebração de um casal, foi um momento de culpa, sabe? Foi um momento de, não era para ser assim, tá ruim. E esse pastor conta o testemunho dele. Ele falou assim, olha, eu ouvi essa história desse meu amigo e me deu mais força para poder casar puro. Para poder guardar os meus olhos, a minha mente, o meu coração, o meu namoro. E ele disse que ele foi, casou, e aí estava lascado, sem dinheiro, pobre, tanto que passou o dia seguinte ao casamento numa casa emprestada. Nossa, zica, né? Que fase, hein? Você empresta a casa pro cara. Quem faz isso, né? Que loucura é essa, né? Paga um hotel, sei lá, não sei. Cara, olha a minha casa do cara. Nunca vou fazer isso, tá? Não interessa, não vai acontecer. Enfim, ele estava lá, tal, chegou a noite de núpcias, tal, consumaram o casamento. Aí lá pelas 3 da manhã ele levantou. Olhou para a esposa dele, vamos fazer um teste? Vamos. Pega a Bíblia aí. Lê o texto que você mais gosta. A mulher leu o texto. Ele também leu o texto que ele mais gostava. Vamos orar? Ela falou, vamos. Oraram lá, chegaram no tempinho e tal. E ele ficou parado olhando para a parede assim. Ela falou assim, você tá chapado? Você tá... Quem que tira aquela batidinha da festa? Tá tudo bem? Ele falou, não, eu estava pensando aqui. Eu estava pensando sobre aquilo que me ensinaram sobre sexo. Eu descobri que é verdade. Porque eu acabei de fazer sexo com você, eu li Bíblia, eu orei, e eu não estou sentindo peso nenhum. E você? Também não. Os dois se olharam, se abraçaram.
Ele falou assim, bom, já que estamos aqui, né, vamos olhar. Não está fazendo nada, eu também não estou. Mas é isso. Porque quando os dois vivem a pureza, quando os dois guardam o seu coração da lascívia, eles curtem um ao outro. E há paz nisso. Há muito prazer e paz. Muita alegria, comunhão, parceria. E aquele momento se torna um momento marcante, incrível para eles. Não tem nenhuma culpa dos dois, assim. Nada que se arrependa, entendeu? Os dois fizeram a coisa certa. E aí eu queria falar algumas formas pelas quais a impureza afeta o nosso casamento. Vai passando conforme eu vou falando, por favor? A impureza torna egoísta a sua visão do sexo. Quando você vive uma vida vendo pornografia, ou se envolvendo com um monte de gente, ou sei lá, como é que você faz isso aí? Há 1 milhão de formas possíveis. Você entende que o sexo é algo para você. Porque é sempre assim. Na pornografia, a mulher não tem TP. A mulher não manda você ir no mercado. A mulher está ali para quê? Para você. Então você começa a achar que sexo é para você ter prazer. E Paulo é bem claro em Gálatas 5, quando ele diz, olha, você sirva a ela e ela sirva a você. Então no casamento, o sexo não é para seu prazer, é para você servir a ela. Você dar prazer a ela. Só que a impureza perverte isso. Então o que acontece? Quando a sua esposa diz não para você, não, hoje eu estou cansada. Você fica bravo. Diz, como assim? Eu tenho que ter prazer. Isso é egoísmo. A impureza te faz achar, te faz acreditar que você tem que fazer sexo para você ter prazer. Não há espaço para egoísmo no casamento. O casamento é essencialmente sobre serviço. Sobre eu fazer o bem para você e você para mim. E quando eu sirvo a você, eu também sou servido. E aí é que está a alegria. De que outra forma a impureza nos afeta o casamento? Segunda coisa, pode colocar. Ela cria expectativas irreais e frustração. Porque a atriz pornô faz coisas que sua mulher nunca vai fazer. Aliás, vocês percebem que não tem atriz pornô velha, né? Tem uma ou duas, né? É uma loucura também, é um fetiche de algum cara. Por quê? Porque a mulher do filme pornô, ou o ator do filme pornô, é sempre jovem, bonitão, abdômen sarado, bem dotado, ela é sempre bonita, sempre, né, marcada de sol, ela não engorda, ela não envelhece, ela não acorda de manhã, o cabelo desse tamanho. Então, quando você vive uma vida de impureza, você chega num casamento achando que o seu casamento vai ser um grande, maravilhoso filme pornô. E ele não vai ser isso. Você chega com uma expectativa irreal. Você fica esperando do outro algo que ele nunca vai poder dar. Você espera da sua mulher uma performance. Ela não é aquilo. Entendeu? Aquilo é um filme. E aí quando a sua mulher ou o seu marido não te dá aquilo que você achou que ele daria, você fica frustrado. O sexo no casamento não satisfaz. E o outro sente isso. O outro sente que ele nunca vai conseguir alcançar a sua expectativa. E a mulher fica triste porque ela não consegue satisfazer o seu marido, e o marido fica triste porque não consegue satisfazer a sua esposa. Por quê? Porque os dois viveram vidas de impureza. E a impureza tem uma expectativa irreal. A ideia de Satanás, gente, é que você tenha muito sexo antes do casamento e nenhum no casamento. Ele quer que você faça o máximo de sexo quando você é solteiro. Enquanto você for casado, a ideia é que você ache o sexo monótono. É isso que ele quer. E é isso que a pornografia faz. Terceira coisa, a impureza traz memórias e comparações.
Quando você já dormiu com todo mundo, já pegou geral, você está casado, pela sua cama já passaram muitas pessoas. E sempre vai ficar uma coisa de, poxa, minha esposa não é tão boa quanto, meu marido não é tão bom quanto. A pessoa com quem você está vai se sentir muito menos especial, porque ela não foi a única. Ela é uma das. Você viu de qualquer forma. Então o casamento perde essa alegria do você é a única. Você é o único. Só tem você aqui. Eu não divido isso com mais ninguém. Essa intimidade que eu tenho, eu não tive com mais ninguém. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 6, que ele diz que quando a gente junta o nosso corpo com outra pessoa, a gente se torna uma só carne. Então, o seu futuro marido ou esposa vai saber que você já foi carne de muitas carnes. E isso fica. Isso fica. A não ser que Cristo entre para fazer a restauração. Foram as coisas que Cristo ainda não chegou. Quando Cristo chega, ele muda tudo. É triste, ou é muito triste, a gente tem que entender que nós temos um Salvador que morreu na cruz não só para perdoar pecado, mas para restaurar todas as coisas, inclusive os relacionamentos. Eu quero falar dessas coisas para você orar em pureza e falar assim, cara, eu não quero ter um casamento assim. Eu quero lutar hoje para não ter que viver isso. Eu quero que meu casamento seja especial, que minha esposa se sinta especial, que meu marido se sinta especial. E para isso, eu vivo de forma pura hoje. Penúltima. Afeta a confiança. Quando a mulher tem um marido que já fez de tudo, vivia vendo pornografia, vivia de lero com um monte de mulher, vivia seduzindo e sendo seduzido, ela pergunta, será que ele é fiel a mim? Será que ele só tem olhos para mim? Será que ele realmente mudou? Será que ele me ama mesmo? Será que aqueles votos do casamento foram sinceros? A impureza corrói a confiança. Porque a pessoa sempre vai ficar um pé atrás. Poxa, mas ele fez isso com tantas pessoas, por que comigo não? Por que ele não me trairia? Ele traiu tantas. Então a confiança, que era para ser sólida, se torna sempre questionada. Por último, impede a plena unidade. Quando você se relaciona com uma pessoa, e você não precisa chegar necessariamente a fazer sexo com ela, mas quando você se relaciona com uma pessoa de forma impura, você se dá para ela. E quando ela vai embora, isso fica. Eu gostei muito de uma vez que um cara pegou 2 folhas de papel, ele colocou cola, ele juntou, depois ele tirou uma da outra. E fica pedaços de uma folha na outra, né? É isso que acontece com a gente. Quando a gente se envolve com uma pessoa de forma impura, nós ficamos emocionalmente feridos, marcados. Quando nós vivemos impureza, a nossa vida de solteiro, quando a gente chega no casamento, a gente fica com essas lacunas emocionais. Fica faltando alguma coisa. Não é à toa, gente, que eu ia trazer as estatísticas, até esqueci. É muito claro, os casais que vivem, que não têm vícios de pornografia, que não se envolvem sexualmente, a probabilidade deles terem um casamento que dure é muito maior. Casamento viciado em pornografia dura muito pouco. Dura muito pouco, por tudo isso. Casamento de uma pessoa que viveu seduzindo, viveu trocando olhar, dura muito pouco. Sempre acaba em infidelidade. Por tudo isso. Para que eu explico todas essas coisas? Para você entender que quando você peca hoje, você está pecando contra o seu futuro marido. Você está pecando contra a sua futura esposa. Porque é ela que vai ter que recolher essas partes de você. Ela que vai ter que sofrer, ela que vai ter que ver desconfiança. A forma como você vive hoje, a forma como você vê TV hoje, influencia diretamente no seu casamento. Então as pessoas, eu ouço muito isso, cara, eu quero ser um grande pai de família, quero abençoar meus filhos, quero cuidar da minha mulher. Ótimo, seja puro.
Quando você é puro hoje, você abençoa elas. Talvez você nem conheça ela ainda, você já está abençoando ela. Você já está pensando nela. E você limpa as suas mãos, o seu coração dessas coisas todas. Para terminar, gente, como é que a gente vive a pureza hoje, hein? Assim, putz, legal, ouvi tudo isso. Estou me sentindo o pior cara do universo. Estou me sentindo mal porque não consigo viver isso. Eu estou mal porque eu percebo que o meu casamento vai ser frustrado da forma como eu tenho vivido aqui hoje. O que eu faço então? 1 Tessalonicenses, versículo 9. Diz: quanto ao amor fraternal, Paulo está falando de um amor que é erótico, puramente erótico, nos versículos anteriores. Está falando sobre porneia, está falando sobre um desejo sexual que é físico. E aí ele muda. Quanto ao amor fraternal, nós não precisamos lhes ensinar. Isso é exatamente aquilo que Timóteo vai dizer em 1 Timóteo 5, quando ele diz: homens, tratem as mulheres como suas irmãs. Mulheres, tratem os homens como seus irmãos, vírgula, com toda a pureza. Então, para você poder viver pureza sexual hoje, você tem que pedir que a sua mentalidade erotizada se torne uma mentalidade de amor fraternal. Para você poder tratar as mulheres ou os homens como você trataria aos seus irmãos, com toda a pureza. Eu vou falar sobre isso no próximo culto. Primeira coisa, se você já viveu, se você está lidando com pureza, se você tem um passado ruim, você não perdeu tudo. Você não perdeu. Nós cremos num Deus que tem um negócio chamado Evangelho, que é boa notícia. A boa notícia de que Cristo vem redimir todas as coisas. O que isso significa? Que aquilo que era podre, ele transforma em bom. Que aquilo que era impuro, ele transforma em puro. Aquilo que era pecado, ele transforma em santidade. Não importa quão fundo você foi nisso, Cristo tem o poder para te fazer de novo. É a primeira coisa que você tem que entender. Então, Satanás gosta de dizer: cara, desculpa, mas você passou, você chegou no fundo do poço. Você não chegou no fundo do poço. Você não chegou. Satanás gosta de dizer: cara, você nunca vai conseguir sair disso, você é um escravo. E Jesus vai repetir as palavras que ele disse, leia Isaías: eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor, trazer vista aos cegos, cura aos mancos e liberdade aos cativos. Jesus veio para você. Jesus morreu por causa da sua impureza. E Ele te chama para uma nova vida. Entenda isso. Não ache não, para mim já era. Há chance sim. Para todos. Jesus fez tudo que nós precisávamos para isso. Se você não entender isso, você vai tentar sempre mudar sozinho. Sempre conquistar a mudança. Não, se eu parar de ver aquilo, se eu parar de fazer aquilo, se eu parar de ir para aquele lugar, eu paro de ser assim. Você não para. É só Cristo que pode fazer essa mudança. Você tem que entender isso. A religião diz: tente. Jesus diz: eu já fiz. Toma de presente. Creia que eu já conquistei. E você só tem que aceitar isso pela fé. É isso. Segunda coisa para você poder viver a pureza: aceite o alto padrão de Deus. Para de pensar assim: até onde eu posso ir para não pecar? Isso é papo de quem não aceitou o padrão de Deus. Isso é papo de quem está colocando o próprio padrão. Aceite o alto padrão de Deus. Permita que o Espírito Santo venha transformar toda a sua forma de ver o sexo. Mas vai dizer: cara, se eu largar esse hábito, eu vou parar de ter alegria. Não. Quando você larga esse hábito, você começa a ter alegria. Você não precisa ver um pornozinho no final da noite para ser feliz. Você não precisa dar uns pega para poder ficar bem. Você não precisa disso. Você acha que você precisa, você não precisa.
Aceite o padrão alto. Não fuja dele. Não fica, não. Sabe o que é? Deus conhece as minhas dificuldades. Ele conhece e está dizendo, eu não gosto delas. Essa é a verdade. Quem tem que mudar não é o padrão de Deus, é você. Não fuja disso. Não queira negociar com Deus. Ele não vai negociar. Ele é santo, santo, santo. E Ele quer te transformar em santo também. Ele não quer ver você quase santo. Ele não quer você levando um namoro quase santo. Ele não quer você levando uma vida quase santa. Ele quer você santo. Aceite isso. Aí você vai dizer, mas é difícil demais. Sim, e é por isso que Ele nos dá o Espírito Santo para vencer por nós. O padrão de Deus é alto. Sim, Ele sabe disso. Por isso que Ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos viver como Jesus viveu. Para sermos puros como Jesus foi puro. Não é uma batalha que você vai lutar. É uma batalha que o Espírito Santo luta por nós. O que a gente faz? A gente não atrapalha. A gente vai trabalhando e dando assistência a Ele. É isso. Você fala assim, mas Mateus, aquilo me atrai de um jeito. Cara, eu sei do que você está falando. Eu sei do que você está falando. Mas o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Como é que um pecado não vai se dobrar diante dele? Vai. Você tem que entender isso. E quando você entende que o Espírito Santo é poderoso para te tornar puro, aí, quarta coisa, você vai se preparar para a guerra. Não é assim, o Espírito Santo me purifica. Não, o Espírito Santo me purifica e eu estou junto com ele. O que isso significa? Proteja as suas mãos. Tome muito cuidado com o que você faz. O WhatsApp de madrugada é bem possível que dê problema. Aqueles grupos de amigos no WhatsApp, trocando a foto do Estênio Garcia pela lado. A que ponto nós chegamos? Eu ouvi uma frase numa série que eu achei genial. Não é cristã, tá? Que é assim, depois das 2 da manhã, nada de bom acontece. Depois das 2, cara, olha, só vai acontecer coisa ruim. Cuidado com as suas mãos e aquilo que você faz. Você está em guerra. Proteja-se. Proteja as suas mãos. Proteja os seus pés. Os lugares aonde você vai. Festa universitária. Vamos fazer o que lá? Vamos cantar hino? Vamos contar as bênçãos? Vamos falar sobre pureza sexual. Não, vai para evangelizar. Vai fundo. Não, vai fazer uns discípulos bons você. Você está querendo tirar o porco do chiqueiro, é o lugar que ele mais ama. Ele não vai sair do chiqueiro, cara. Você não precisa entrar no chiqueiro para falar com o porco. Você não precisa disso. Não precisa. Cuidado com os seus pés. Cuidado com os seus olhos. Guarde os seus olhos. Jó, capítulo 31, versículo 3 diz que ele fez uma aliança com os olhos dele. Uma aliança com os olhos, que ele não olharia de forma impura para as mulheres. Cuidado com aquilo que você está vendo. Com as séries que você está vendo. Com os filmes que você está vendo. Com os vídeos no YouTube que você está vendo. A que isso te leva? Ser amigo. Deixe essas coisas. Se você precisa abandonar rolê, amigos, abandone todas essas coisas. Você está em guerra, cara. O cara não está brincando com você. Ele vem para matar, roubar e destruir. Você, o que você faz? Você se protege. Como? Tomando cuidado, se guardando. Você não vai virar um mané, não é isso. Você tem sabedoria. Acabar com o estoque para lascívia. Eu disse que essas coisas são como alimento para lascívia, né? Então acaba com o estoque para lascívia. Se a sua lascívia é alimentada por vídeos, você corta isso, não tem mais. E aí a lascívia morre de fome. Porque é só assim que o pecado morre. O pecado tem um jeito de morrer, de fome.
Então você corta as linhas de suprimento do seu pecado e o Espírito Santo vai matando esse negócio dentro de você. O Espírito Santo que luta, vence a batalha, mas você enfraquece o inimigo. É assim, isso é santidade. Você luta na força do Espírito, mas você luta. Você luta. Por último, escreva os seus pensamentos. Você está tendo um pensamento ruim? Escreva essas coisas no papel. Quando você começa a escrever, você começa a meditar sobre essas coisas. Você consegue orar sobre essas coisas. Jesus, eu não quero ter mais esse tipo de pensamento. Guarda na minha mente. Outra coisa, faça uma limpeza na sua mente. Eu desafio você a passar uma semana sem ver tralha no Facebook. Eu desafio. Eu me coloco no desafio. Você é o primeiro. Uma semana sem ver patifaria no Facebook. E na TV também. Não vou olhar aquilo que eu deveria olhar. Uma semana depois, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a voltar nessas coisas e dizer: cara, que absurdo essas coisas. Você vai recuperando a sua sensibilidade de ver aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Recupere a sua sensibilidade. Uma semana, você não vai morrer. Afinal de contas, você disse que você não é escravo da sua rede social. Ok, está desafiado. Vamos ver quem é que manda aí. Você ou o Mark Zuckerberg? Por fim, eu queria que já ficasse de pé. Na luta pela pureza, a última, mas não menos importante lição, é entender que quando você peca, você tem um Deus que é misericordioso, compassivo, amigo, próximo, que entende as suas fraquezas, que entende as suas falhas e que está sempre disposto a te perdoar. Isso significa que não importa quantas milhares de vezes você erre, Ele vai te perdoar milhares de vezes. Não importa se você acabou de pedir perdão e você já voltou para o pecado, Ele te perdoa. Enquanto houver arrependimento sincero no seu coração, Ele te perdoa. Isso é muito sério, porque às vezes a gente perde batalhas e a gente acha que a guerra está perdida. A guerra não está perdida, a guerra já foi ganha. Se você perdeu a batalha hoje, você vai em humildade a Jesus dizendo: Jesus, eu errei. A minha mente continua cheia de tralha. Me livra dessa tralha. E eu coloquei ela aí dentro. Me perdoa. Eu quero começar do zero. Você começa do zero. Você luta. E você se guarda. E você clama o Espírito Santo. E aí, gente, se a gente conseguir viver essas coisas, a gente vai poder viver uma juventude livre de culpa, livre de peso. Um casamento livre de essas coisas todas assim. Se você está nessa situação hoje, nós vamos cantar uma música agora. Se a gente puder tocar um pouquinho mais baixinho, nós vamos cantar de novo essa música, pode ser? Porque a música diz: és mais forte que o pecado, que a morte. Nós vamos cantar só esse refrão. E você vai cantar a música com fé, dizer: Deus, o Senhor é mais forte que o meu pecado, o Senhor é mais forte do que a morte. Essa mesma força que ressuscitou a Cristo, eu peço que o Senhor venha trazê-la em mim. Eu preciso dessa força. Eu preciso da tua ajuda. Se essa força, maior do que a morte, não operar em mim, eu jamais vou conseguir vencer a minha impureza. Canta essa música como uma oração. Deus não quer somente que você viva virgem. Deus quer que você viva santo. E Ele está nos chamando: meu filho, tem um plano bom para você. Meu filho, preparei coisas incríveis para você.